Mateus capítulo 9, verso 20, que diz o seguinte: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Amém? Graças a Deus. Olha, aqui nós vemos dois casos de demonstração de fé. E a particularidade que nós vemos é o seguinte: uma expectativa. Porque as pessoas oram e continuam orando sobre uma mesma coisa, sobre o mesmo objetivo, e aquilo nunca se realiza, porque não gerou expectativa. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo. Aí está no verso 18: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Ele já afirmou o que ia acontecer. Ele teve, ao ouvir falar a respeito de Jesus e ver o que Jesus fazia, então já gerou uma expectativa nele, né? Então ele manifestou a fé, ele falou. A fé muitas vezes é quando você fala, quando você afirma algo. E aqui ele falou assim: põe as mãos sobre ela e ela viverá. E antes ele falou: ela morreu, quer dizer, ela está morta, mas impõe as mãos sobre ela, minha filha faleceu agora mesmo, quer dizer, está morta, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. Olha bem, ele já ditou o que ia acontecer antes de acontecer. Então nele havia uma expectativa de que aquilo realmente iria acontecer, aquele milagre. Da mesma forma, a mulher do fluxo de sangue diz aqui: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Olha, essa mulher tinha um fluxo de sangue. A mulher, na sua menstruação, ela não podia nem entrar no meio do povo, ela não podia nem ser tocada, porque ela era considerada imunda. Então, aqui ela entra, né? Quer dizer, ela rompeu obstáculos, né? Situação. E por quê? Porque dizia consigo mesma. Então ela falou para si mesma, o outro falou para Jesus. E aqui ela fala para si mesma, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha bem, se eu tocar as vestes, ficarei curada. Ela apresentou uma condição e a expectativa, a fé, gerando a expectativa da cura, rompeu o obstáculo. E ao ser tocado, Jesus disse: quem me tocou, né, na outra passagem, no outro evangelho, quem me tocou? Falou: todo mundo está tocando o Senhor, você está no meio do povo, o povo te comprime. Falou assim: não, mas alguém me tocou, porque senti, né, que de mim saiu virtude. Olha bem, a fé que gerou a expectativa da cura, a fé que gerou a menina voltar à vida, foi ditada antes de ocorrer.
por alguém que era o destinatário dessa fé. Então, quando oramos, nós já criamos pela fé na palavra de Deus a expectativa de que o milagre vai acontecer do jeito que nós estamos falando, porque olha bem, nós estamos falando, nós oramos pelo Todo-Poderoso, por Jesus, e Ele é o Deus do impossível. Para Ele não há nada demasiadamente difícil, não é impossível. Então, a oração nossa, ela tem que ser recheada com a fé, mas que gera expectativa. Quer dizer, nós trazemos à existência aquilo que não existe como se já existisse. Foi o que eles fizeram. Aqui o homem já gerou, né, já fabricou o que ia acontecer. Ele trouxe à existência aquilo que não existia como se já existisse. Impõe as mãos sobre ela, morreu, né? A menina está morta, mas vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Então ele já gerou, ele disse. Foi isso que Jesus falou quando os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Ora, ele não deu uma fórmula, né, uma resposta direta, né? E porque todas as pessoas querem uma fé grande, de realizar muitas coisas, mas Jesus fala: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né? Já vimos aqui que a palavra de Deus é uma semente. O grão de mostarda é uma semente, ela é pequena, ela está aí na sua mão, né? Você medita nela todos os dias. Então, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e se você disser, olha bem, se você disser a esse monte: sai daqui, ou essa moreira, na outra passagem, essa moreira, sai daqui, planta-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso será feito. Olha bem, condições para fé, né? Crer. Primeiro você crê na palavra, você crê no Deus que você serve, você crê em Jesus Cristo, você crê na ação do Espírito Santo, você crê que as Escrituras é palavra de Deus, ela é inerrante, ela não falha. Agora o que está precisando, né? É você falar crendo, mas gerando a expectativa de que aquilo vai ocorrer, porque é conforme a palavra de Deus. Então, fale como Deus e vença, ou melhor, fale conforme Deus e vença, obtém vitória. É quando nós falamos, né? Aí vieram os discípulos depois e falaram: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, né? Ela secou. Mas Jesus só falou, ele falou assim: se você não duvidar no seu coração, você crer que o que você disse, isso vai acontecer. Então, a fé, ela se realiza, ela se materializa quando você tem uma expectativa gerada pela fé de que vai ocorrer aquilo que você deseja e aquilo que você fala. Aquilo que você fala. Porque você não fala à toa. Você não fala sem uma base. Você fala sobre a palavra de Deus. Então, olha, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar. Ela falou para si, não é? O chefe falou para Jesus: se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, né, ficarei curada. Olha bem, ela já ditou antes. Quer dizer, essa é a oração correta, né? Por isso que ao orar, nós já o quê? Agradecemos, porque já estamos certos de que a nossa petição será realizada.
Mas não é somente através da petição, pode ser também através de palavras de comando, conforme Deus. Olha, às vezes você depara com situações e você libera palavras de comando. Olha bem, como Jesus fazia, ele orava, tinha a sua oração, geralmente, num lugar solitário, ficava orando, mas quando ele vinha para o meio do povo, o que ele fazia? Ele dava palavras de ordem, palavras de comando. Sai dele, cala-te, Então, voz de comando. Nós temos essa faculdade de ordenar, de comandar conforme a palavra de Deus, crendo e estando no exercício da fé, e com a expectativa, ou melhor, da esperança viva, mas esperança na promessa de Deus, promessa que não se realiza não é promessa. Quer dizer, se o comando que nós liberamos é conforme a palavra de Deus, aquilo vai se realizar. Agora, o que eu preciso? O que vai operar em mim? O que vai operar no mundo espiritual? É a expectativa de que aquilo será da forma que nós falamos. Já pregamos aqui como que funciona. Os anjos que estão ao redor, o que eles vão fazer? Eles são obedientes à palavra de Deus. Você falou conforme Deus, o anjo vai sair e vai executar a palavra que você falou. Mas aí isso tem que estar derivado de uma convicção, A fé é a convicção de coisas que se esperam, de fatos que se não veem. Então, nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. A mulher não estava vendo a cura dela, mas ela falou para si mesma. Mas os anjos ouviram, Deus ouviu, e ela rompeu barreiras. A fé te leva a romper barreiras, obstáculos, situações adversas, mas você declara, decreta, fala e executa. Se tem algum ato para executar, você vai executar. Aqui ela executou um ato, ela tocou nas vestes de Jesus. O chefe aqui, ele falou para Jesus, pediu para Jesus: vai, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Quando ele falou assim, primeiro ele chegou para Jesus e ele adorou Jesus. É o que nós fazemos, nós adoramos Jesus, E o que? Nós vamos proceder de acordo com a palavra de Deus e falar de acordo com a palavra e já trazer à existência aquilo que não existe. Nós não podemos ter uma fé vacilante, orar sobre situações, orar, mas não criar a expectativa, a firme convicção de que o que nós oramos já existe. Você não vê pelos olhos carnais, mas você vê pelos olhos espirituais que aquilo já se realizou, porque é conforme as promessas de Deus, e as promessas de Deus não falham. Só que a promessa, ela não é indefinida no tempo. Tem coisas que Deus vai se realizar, nós não sabemos quando, mas quando nós chamamos a existência pela fé, coisas, fatos, aquilo vai se realizar. E o tempo da realização é quando você falar, quando você disser,
quando você liberar o comando, aquilo vai acontecer. Isso é poder de Deus. Agora, olha bem, né? Quando Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, né? Até que vocês sejam revestidos de poder. Olha bem, o que aconteceu? Os discípulos não ficaram. Saiu 2 para Emaús, né? Outros, Pedro, João e tal. O que você? Jesus morreu, vamos pescar. Vamos pescar. O que Jesus tem que fazer? Ele teve que trazê-los de volta, né? Jesus foi buscar. Agora, neles não estava a expectativa de que ele ia ressuscitar. Aí Jesus teve que lembrar o que está escrito a respeito dele. Então, olha bem, a fé, ela deve gerar expectativa. Ela não é algo que você fica fazendo, que você fica repetindo. Às vezes você está repetindo uma oração milhares e milhares de vezes, e aquilo não ocorre. Aí você, mas o que está de errado? Você não gerou a expectativa da concretização, de trazer à existência o que não existe, mas como se já existisse. Então, ao orar, você já agradece, porque foi só obrigado, Senhor. Quando Jesus foi ali no túmulo de Lázaro, o que aconteceu? Ele disse o seguinte: bem sei que o Senhor me ouve. Olha o que ele disse: bem sei que o Senhor me ouviu. Então, ele está liberando o quê? Creia que Deus te ouve quando você falar. E ele deu o comando. É uma oração de comando. Lázaro, chamou Lázaro, sai para fora. Vamos aí. Chegou lá, oh, aleluia, glória e tal, né? Esperneando e tal, né? Fazendo uma longa oração. Não. Deu uma voz de comando com a autoridade do céu, né? Já agradeceu, obrigado, que eu sei que o Senhor me ouve. E ali o que ele já tem a expectativa e a concretização, da firme convicção do que ele estava dando a voz de comando. Já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. Quando você ora, as coisas já aconteceram. Agora, tem um lapso de tempo da concretização. Os sinais seguirão aos que creem. Enquanto as pessoas oram para ver, né? Primeiro nós cremos para ver. Nós não vemos para crer. Então as pessoas esperam ver a coisa acontecendo para crer. Não, eu já creio. E quer dizer, então, nós já cremos, então nós vamos ver depois, porque os sinais seguirão, eles vêm atrás de nós, ele vem depois de nós, ele vem depois que você orar. Mas quando você orar, já está feito. Você terminou a ação, já está feito. Agora o que vai acontecer? Vão acontecer os sinais. Estes sinais seguirão aos que creem. Está lá, né? E a questão é essa, que as pessoas estão esperando ver para crer, mas não é assim, né? Nós agimos não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus é para quem crê. Quem não creu, né? Se o evangelho
ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, mas para nós é poder de Deus. Olha bem, olha bem. Então, foi isso que Jesus disse, falou: só fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, olha bem, sobre os que creem, a manifestação de poder pelo recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o executor da palavra, é o executor. E outra coisa, ele distribui aos anjos o que tem que ser feito, o que vai fazer. Então, né? Olha bem o que aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo. Quer dizer, tem bom ânimo. Olha, você já orou quantas vezes com uma situação? Tem bom ânimo. Quer dizer, esteja certo. Esteja certo. Ter bom ânimo é estar certo, é estar sossegado. Sossegado em Deus. Que Deus é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. Se Ele falou para você orar, você vai orar e as coisas vão acontecer. Então, tem bom ânimo. E o que Ele falou? Filha. Ela não era filha. Ela não era filha. Ela era o quê? Uma criatura. Né? Mas ali ela já recebe o título de filha. Tem bom ânimo, filha. Meu Deus, né? A tua fé te salvou. Quem te salvou? A fé dela em Jesus. Se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu tão somente, ela nem falou nada para ele. Se eu tão mais, ela falou para si. Mas ela falando para si, ela gerou, né, ela já se movimentou pela fé. Agora, a hora que ela fala para si, ela gera a expectativa da firme convicção do fato que se não vê. Se ela olhasse para si, ela continua com a hemorragia, mas ela tirou os olhos da situação e manteve o foco em Jesus. E a tua fé te salvou. Ele não falou curou, ele falou salvou. A fé dela trouxe a realização de muito mais, infinitamente mais do que ela pediu ou imaginou. Ela só imaginou ela curada. Porque quando você tem a firme convicção, você já viu o fato realizado. Então, quando ela disse para si mesma, eu serei curada, né? Ela já se viu curada. Quando nós oramos para qualquer situação, nós havemos de ver na imaginação aquilo já sendo realizado. Isso é poder de Deus, né? Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Mas para nós que cremos, é o que? Poder de Deus. Você foi chamado para poder, né? Deus deu poder para os que creem. Deus é real. É invisível, mas é real. Por isso que ele chama de deuses aqueles aos quais foram reveladas as palavras de Deus. Olha bem. E deu autoridade para essas pessoas. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Quer dizer, ela declarou a sua cura, ela rompeu o obstáculo, ela realizou o ato de tocar e ela recebeu o que? Ânimo. A vida inteira, 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue,
ela gastou tudo com os médicos e indo de mal a pior. Quer dizer, o ânimo dessa mulher já estava lá embaixo, já estava no negativo, né? Aí Jesus recobra o ânimo. Que o seu ânimo seja recobrado hoje em nome de Jesus. Amém. Situações que você precisa ser mudada, orações que você fez, agora creia e se vê aquilo realizado. Já se vê realizado, porque foi feito em Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é autor, Jesus é o autor e consumador da fé. Então, já está realizado, em nome de Jesus. E quando orar daqui para frente, já manifeste a convicção, já está feito, né? Como diz o apóstolo Honório, já está resolvido. Orou? Já está resolvido. Mas não fica repetindo aquela oração. Por isso que ele falou vãs repetições, né? Não é assim que nós oramos. Nós oramos, falamos com Deus através de Jesus Cristo, declaramos, né, a realização do que nós estamos precisando e já agradecemos. Na expectativa, fica esperando, quer dizer, a expectativa te leva à espera da conclusão, da realização daquilo que você falou, porque você creu. Eu falo porque eu creio, por isso eu falo. Glória a Deus. Então não há razão para ficar repetindo orações. Orou uma vez para algo, aquilo já está feito. E você já, na sua imaginação, você já vê realizado. E você, graças te dou, Pai, porque bem sei que o Senhor me ouve. Você acha que Deus ia falar para você orar e não ouvir você? Acho que Deus tem senso, ele é sensato, ele não ia fazer que, né? Você, mas ele não atendeu, né? Não atendeu. Às vezes a sua oração foi uma oração de idiota também, né? Se não, você não é firmada sobre a palavra, não vai resolver. Mas se é firmada sobre a palavra, por quê? Porque Deus, ele tem compromisso, não é com você, não é comigo, ele tem compromisso com a sua palavra. E se você colocar a palavra dele em movimento, declarando, ele então, porque ele zela pelo cumprimento da sua palavra, ele vai realizar. Então quando você orar, já esteja certo, e já agradece. Glória a Deus. As pessoas pegam o Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, fica repetindo, né? Mas não reflete, não tem uma reflexão, uma meditação do que é, né? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo. O que é isso? Isso não é um lugar, é uma situação. E como que você vai ficar no esconderijo do Altíssimo? Quando você estiver de acordo com a palavra. Amém. Deus criou todas as coisas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E no sétimo, o que ele fez? Ele descansou. Isso não quer dizer você vai descansar no sábado ou no domingo. Não é isso. Não é isso. É que ele descansou porque ele já tinha a conclusão da obra dele, olhando já para Jesus, que havia se dar em sacrifício a favor daqueles que creem. Então ele descansou em Jesus. Nós descansamos em
Jesus, eu descanso em Jesus, porque sei que Ele vai cumprir as suas promessas. Simples assim. Aí o que acontece? A religiosidade. O que acontece com a religiosidade? A pessoa fica fazendo sacrifícios para que Deus realize as promessas, ou se martirizando para que Deus lhe seja favorável. Você não pode fazer mais e nem melhor sacrifício do que Jesus já fez. Jesus fez completamente, deu seu sangue, sua vida, seu sangue. Ninguém pode fazer maior e ninguém pode fazer melhor. Pessoas querendo agradar a Deus com sacrifícios. O sacrifício que ele fala para nós fazermos é sacrifício de louvor. O louvor de alegria, de regozijo. É esse. Então, manifeste a fé com expectativa. Já está feito, já está resolvido. Bem sei que o Senhor me ouve. Louvado seja Deus. Aí você descansa. A expectativa, ela tira, ela varre a ansiedade, a preocupação, a angústia, o medo. Olha, você achega-se ao trono da graça pela fé, aí você vai tocar em Jesus, né? Porque você vai pegar a sua palavra, então você vai tocar nele, porque ele é a palavra de Deus. Aí você toca nele, é a tua palavra, a tua promessa. E eu chamo a existência a realização do que fala a sua palavra. A tua palavra diz que as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Então assim é. Eu já te agradeço e eu crio a expectativa de que aonde eu vou, né, as bênçãos estão correndo atrás de mim. O que era caro passa a custar barato. O que era difícil passa a ser fácil. Aonde tiver resistência a nós, né, o Senhor nos, né, fala que o Senhor nos abençoa ao entrar e ao sair. Amém? Eu sou abençoado ao entrar, abençoado ao sair. E quando você honra Deus, Deus honra você. Expectativa. Esteja certo. Onde você colocar os pés, o Senhor entrega a você. Onde você colocar as mãos, você é bem sucedido. Já está concretizado na sua vida essa chave espiritual para você utilizar. E Deus, através da tua vida, realizar grandes feitos. Amém. Sinais seguirão aos que creem, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Ministério Mundial Arca da Aliança está situado na rua Arminda Vasconcelos 465, bairro Floresta, Varginha, Minas Gerais. Cultos às quintas-feiras e sábados às 18 horas e no domingo às 9 da manhã. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.